As pessoas que estão perdidas estão sendo cercadas pelo Senhor, que quer incutir nelas o seu Espírito Santo. Começar pedindo a Deus uma graça para vocês, que foi o que Jesus pediu para os apóstolos. Abram aí Lucas capítulo 24. Versículo 45, Lucas 24, versículo 45. Aqui Jesus está ressuscitado. E nesta ressurreição ele se encontra com os apóstolos. E os apóstolos, depois da ressurreição, estavam tudo assim, sem entender nada. Eles não estavam entendendo, era nada. Eles só sabiam que Jesus havia morrido. E agora, Jesus estava diante deles, ressuscitado. Veja o que é que diz assim, leiam comigo. Abriu-lhes então o Espírito, repitam, para que compreendessem as Escrituras. Se vocês, levantem a Bíblia aí, quem está com a Bíblia. Ótimo. E eu quero pedir mais uma vez, que quem não tem Bíblia que adquira, porque às vezes a gente compra todos os livros e todos os tipos de livro, mas a Bíblia a gente não compra. É preciso ter a Sagrada Escritura, porque olha só, se você não compreender a grande promessa que está na Sagrada Escritura, um dia você vai estar procurando outros deuses. Porque aqui está a grande promessa de salvação para todos nós. Vou falar outro detalhe. Muitas pessoas, espero que não sejam vocês, tiveram a experiência com Jesus, adquiriram a Sagrada Escritura, elas dizem que leem, mas não leem. Sabe o que é que elas fazem? Elas vão num encontro, fica arriscando aquilo que o pregador está falando, e é bom, viu? Não estou dizendo que não seja ruim, bom não, podem continuar fazendo isso, eu só estou dando um esclarecimento para vocês verem como é que as pessoas abandonam a Deus. Elas pegam em casa a Bíblia e ficam abrindo assim, para tirar uma palavra, aí elas tiram uma palavra e riscam, e diz, Deus falou comigo, e pronto. Aí você vai encontrar assim, um risco lá no Antigo Testamento, outro risco ali nos Evangelhos, e você vai encontrar outros lá nas cartas de São Paulo, na carta de São João. Mas só que elas não se aplicaram em ler. Por exemplo, pegar o livro de Isaías e ler todo o livro de Isaías. Pegar o livro do Eclesiástico e ler todo o livro do Eclesiástico. Pegar o Evangelho de São João e ler todo, desde o primeiro capítulo até o segundo, até o último, né? Não leu, mas elas têm a Bíblia, tudo riscadinha, mas não leram. Como é que vocês vão ter um conhecimento da promessa que Deus tem, porque é uma promessa de salvação na Sagrada Escritura, se vocês apenas bicaram e se contentaram com alguns versículos? O que é que a Sagrada Escritura narra para nós? A Sagrada Escritura, quando você pega o livro da Bíblia, eu vou até melhor dizendo assim, por que que nós usamos a Bíblia, nós cristãos? E por que que nós não usamos outro livro? Não
poderia ser outro livro? Poderia ou não? Claro que sim. Mas por que tem que ser a Bíblia? Talvez vocês nunca fizeram essa pergunta. Poderia ter outro... Sim, eu sei que isso aí, que é a palavra do Senhor e tudo. Mas o outro livro poderia ser também a palavra do Senhor. Por quê? A Bíblia Sagrada é o único livro que narra a história do Deus verdadeiro. Bem, se eu estou dizendo que a Sagrada Escritura é o único livro que fala da história do Deus verdadeiro e único, então significa que pode ter outros livros que falam de outros deuses. É ou não é verdade? Peguem comigo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4. Olha só o que é que diz assim. Isso aqui se chama na Sagrada Escritura do Shema Israel. Ou seja, é o Senhor que diz, ouve. Olha só como é que Deus diz. Ouve, ó Israel. Leiam comigo agora o resto. O Senhor nosso Deus é o único. Pronto. Isso aqui é importante, hein? Veja. Se em Deuteronômio 6, versículo 4, está dizendo assim, ouve Israel, e eu posso dizer hoje assim, ouçam cristãos, o Senhor nosso Deus é o único, não tem outro não. Aí o segmento como é que é? Amarás o Senhor teu Deus de toda a teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Pronto, acabou. Vamos parar aí. Cristãos, ele está dizendo, ouçam, eu sou o único Senhor. Vamos dizer, Jesus está dizendo, eu sou o único Senhor. Por isso, vocês precisam me amar de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças. Bem, então, significa que tem outros deuses. Existem outros deuses. Quer dizer, os homens criaram outros deuses. Mas que deuses são esses? Eu vou mostrar alguns deuses que foram criados pelos homens. E por isso que Deus, Ele agora se apresenta dizendo que eu sou o único Senhor. Prestem bastante atenção, porque se vocês compreenderem o que eu estou falando aqui, vocês não vão sair da igreja assim fácil, não. Olha só, na Babilônia, lá pelos anos 3000, antes de Cristo se apresentar, guardem isso que eu estou falando aqui, olha. 3000 anos antes de Jesus se revelar, se apresentar, lá na Babilônia existiam deuses criados pelos homens. Que tipo de deuses eram esses? Existia um deus chamado Anu. Quem era o rei, o deus Anu? É o rei do céu. Então, quando eles queriam se dirigir ao rei do céu, eles se dirigiam a uma estátua grande que tinha lá, que dizia, aí eles se prostravam, colocavam incenso e diziam, Anu, tu és o rei dos céus. 3000 anos atrás. Aí tinha um outro Deus, que era o rei, olha, o rei dos deuses. Nós não falamos lá no livro do Apocalipse, fala que o Senhor Jesus é o rei dos reis. Então lá eles tinham
o rei dos reis chamava quem? Enlil. Enlil era o rei dos deuses. Quando eles queriam se dirigir e queriam agradecer pela água doce que dava vida, eles se dirigiam a um tal de Enki. Era o Deus da água. Você se lembra que Jesus prometeu dar uma água viva? Veja só, gente, o povo estava nessa condição. Eles ficavam indo atrás de tudo que aparecia, de tudo que se criava. Aí o Deus que criou todas as coisas, que me criou, que criou você, que criou essas duas crianças que estão aqui na frente, que criou essa pessoa que está do teu lado, que criou as coisas que são visíveis aos nossos olhos e as coisas invisíveis, ele ficou preocupado. Ele disse assim: não, os meus filhos estão tudo errado. Os meus filhos estão indo atrás de criaturas que os homens criaram. Eles precisam voltar para mim. Aí ele teve uma ideia. Já sei o que é que eu vou fazer. Aí lá na Mesopotâmia tinha um homem chamado Abraão. E Abraão vivia também com esse tipo de vida, adorando esses deuses, colocando incenso para esses deuses, se dirigindo ao tal Anu, que ele dizia que era o rei do céu. Vamos lá, Gênesis, capítulo 12. Olha só o que é que Deus fala para Abraão. Deus disse a Abraão, capítulo 12: deixa a tua terra. Ou seja, encontraram já? Isso. Deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Gente, sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está falando assim para Abraão: por favor, Abraão, os meus filhos não querem saber de mim, então larga essa porcariada de deuses que tem aí, porque eu quero formar um povo que se prostre diante de mim. Estão entendendo? Deus começa a se revelar. Veja, é como se Deus estivesse quietinho no trono dele, e os povos, as nações todas adorando aos seus deuses. Agora Deus diz assim: não, agora eu vou, eles precisam me conhecer. Não me conhecem. Abraão, você está disposto? Sim, estou, Abraão falou. E é a partir de você, Abraão, que eu irei me revelar. Abraão tinha quantos anos? 75. A esposa dele tinha quanto? 65. Deus disse que ia dar uma descendência, não falou? Olha, eu estou falando aqui para vocês começarem a ter noção do porquê que vocês devem ler a Bíblia. Não simplesmente abrir a palavra para dizer, aí abre a palavra: Senhor, eu vou ter um filho? Vai. Aí fecha de novo. Senhor, eu vou sair dessa situação que eu estou? Aí abre. Sim, você vai. Não, não é isso. A gente não abre a Bíblia para fazer esse tipo de pergunta. Nós abrimos a Bíblia para conhecer a Deus. Ele quer falar contigo, como nós acabamos de ouvir na palavra. Porque tem muitos deuses por aí, ele quer mostrar que só ele é Deus, que não tem outro. Olha só, gente, Deus disse para Abraão e para Sara que eles iam ter filhos.